E aí pessoal, tudo bem? Trazendo pra vocês aqui um vídeo de gameplay comentada de uma matchup de Billzemon contra Meruki Minerva. Esse vídeo foi gravado na local daqui, foi no caso o último round do torneio, a final. E só alguns adendos. Primeira coisa, esse é o primeiro vídeo do canal. Tive essa ideia de fazer um canal de TCG, principalmente focado no Digimon Card Game, que é o card game que eu mais estou jogando atualmente. Então quero trazer mais comentários em português para tentar agregar na comunidade brasileira, porque eu senti que tinha uma certa falta desse tipo de conteúdo. Segundo, que esse vídeo, no caso a match, foi gravada bem tarde da noite, no meio da semana. Então, os jogadores podem estar cansados, também não jogamos perfeitamente sempre, né? Então qualquer misplay, por exemplo, ninguém é perfeito, pode acontecer. Então peço compreensão nesse tipo de aspecto. E o terceiro aviso seria, no caso, feedback. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. O canal já tem uns shortzinhos que eu tinha feito como teste para aprender a mexer o básico nos editores de vídeo. Mas no caso, esse é realmente o primeiro vídeo do canal. Então eu sou bem inexperiente e estou tentando encontrar assim, uma identidade visual, thumbnails legais e um ritmo de vídeo interessante. Então eu aceito sim feedbacks nos comentários, né? Caso queiram me ajudar e agregar também. Certo? Então, indo pro jogo, vamos lá. Aqui, no caso, o jogador de Billzemon vai começar, porque ele ganhou no dado, né? Escolheu ímpar. Então a gente vê aqui que a mão inicial do jogador de Billzemon tem 2 Impimons, 2 Trains e um Balmon. Se não me engano foi isso que eu acabei vendo. Nesse caso aqui eu sou o jogador de Billzemon, tá? Eu vou acabar falando em terceira pessoa, mas é costume. O começo foi com Impimon, X10 e Wisdom Training, que é um começo excelente. Infelizmente não encontrou o Wizardmon, que é o que falta. O jogador de TS, de Meruki Minerva, começou com o Rookie atrás e a Temer vermelha que busca no play. Eu não sei os nomes das cartas cabeça de TS, então vou acabar dando apelidos para as funções delas. Aqui comprou, não vi exatamente comprar, acho que foi um Billzemon Ace, ou comprou antes, mas ainda falta o Wizardmon. Porém, acabou trashando, né? Com o Impimon X10, uma Raivos e um Wizardmon. E como tem o Impimon X na mão, consigo evoluir para o Impimon X, descartar uma Option e recuperar o nível 4, que era a peça que faltava para jogar. O RNG trabalhando a favor do Billzemon como sempre, né? Evoluiu pro Wizardmon, o Wizardmon queima uma vida para milar 2, não acertou nada. Evoluiu pro Balmon X10, Balmon X10 é feito, traxa 3, acertou nada irrelevante. Porém tem Reboot Blocker, até o fim do turno do oponente, porque tem 5 ou mais no trash. O jogador de TS manteve a Tamer, não deu play de um Digimon, pelo efeito dela nesse turno. Evoluiu pro Digimon vermelho que tem Ride Rush. E deu hard play do Doughtamer, que vai no fim de turno usar uma option de custo menor ou igual à memória que o oponente tem, que como no caso é 4, vai dar play de uma option de custo 3. Essa option é a verde de TS. Essa option ela pode suspender o Digimon do oponente e depois não deixar desvirar. E como é o Balmon não vai poder atacar. Começando aqui o turno do Billzemon, eu vou ler com o Impimon atrás. O Balmon não poder bater é importante, impacta na matchup, porque na matchup assim no jogo também no geral. Porque a função dos Balmons no início do jogo é encher o cemitério, né? Encher o trash. E como esse Balmon tem herança do Yamon e do Impimon X, ele ia trashar 4 cartas. O que não vai acontecer mais. Por conta disso, eu acabei dando play do Impimon BT19, trazendo um Aimako, para poder ter mais setup para os próximos turnos, né? E aqui provavelmente vai acabar isso, pro Wizardmon X. Na mão não tem carta que ganha memória, então não dá pra voltar o turno e fazer um outro Balmon, que seria bem legal. Então aqui vai acabar trashando ou uma carta de utilidade ou uma carta morta na mão. E acabou trashando o Billzemon X2, acertou uma Raivos, que é legal. O Billzemon X2 não tem alvo, só que ele é um Billzemon no trash. Então caso esse Balmon morra, vai trazer um corpo que o oponente tem que lidar. E se não lidar, no turno do Billzemon para atacar, trashar 2 e matar um bicho do oponente, né? Ou virar um Billzemon X. O jogador do TS promoveu o Digimon que estava lá atrás, que era o nível 4. Vai atacar, efeito One Attacking, vai suspender o Wizardmon X. Tá valendo as cartas, né? Nessa época eu não conhecia muito bem as cartas TS ainda, parece que tinham acabado de sair. E pensando, tem um Billzemon X na mão, tá pensando se vai dar o Blast ou não. Acabou decidindo que sim, tirar o corpo foi jogado como importante. O Billzemon Ace vai primeiro trashar 2, acabou acertando umas cartinhas. Mas primeiro trashou 2 pra poder voltar 2, né? Quando ele desenvolve 2. E isso é legal pra poder manipular o top deck. A gente viu que voltou em Impimon X e um Wizard Promo. O que é interessante porque o draw vai ser o Impimon X. E o Wizard Promo vai ser trashado pelo Impimon X10, que vai render um de memória.
tem 10 cartas no trash do Buzemon, tá bem pouco ainda. Porém, ele tem 3 stacks, né? Tem 3 Digimon na mesa. O que pode ser legal pra talvez conseguir letal esse turno. Ainda tem 5 seguranças, mas é possível. Vai depender dos Mills e do que tiver na mão, como as coisas estão alinhadas, né? O Buzemon Ace acabou trashando 6 cartas, né? 2 por conta do Yamon, 2 do Impimon X e 2 do próprio efeito When Attacking. Acertou algumas de memória, acertou um Buzemon X6, que pode ser importante. O Impimon X10 evoluiu pro Impimon X, pensando no efeito. Descartou uma Training. Vai recuperar. Não cheguei a perceber. Foi um Wizard Promo, pelo visto. Se for Wizard Promo, é pra poder milar com o Aimako, né? Evoluiu para um Balmon X10. A Aimako colocou o Wizard Promo no topo do deck. Esse Balmon saiu de graça. Atacou o efeito When Attacking da herança do Wizard X. Checou a option amarela de TS. O que pro jogador de Buzemon não é legal, já que perdeu a stack do Impimon. Então há um ataque a menos, que pode ser bem relevante. Já que ele tem 24, né, cartas no trash. Um Buzemon X no trash, Blast Mode no trash. Na mão a gente consegue ver um Buzemon X2. Tem 5 de memória. A situação tá esquisita, né? Porque, por exemplo, você não consegue usar o Buzemon X2 como escada porque ele gasta 3 de memória para evoluir. Então não teria memória suficiente para fazer, por exemplo, 2 Buzemon X e o Blast, né? Porque um já tá na mão. Poderia usar as duas raivas, pegar o Buzemon X e o Blast, fazer o Buzemon X2, fazer o Buzemon X em cada um dos Buzemons e usar o Blast para poder virar e atacar. Não tem memória suficiente para isso. Esse Buzemon X2 tinha que acertar obrigatoriamente uma carta de memória, porque falta exatamente uma de memória, né? Já que quando você fizer o segundo Buzemon X, você ficaria com 0 de memória. Então o Blast não ia conseguir voltar ao turno, já que ele só ganha 3 de memória, não 4. Então, por conta disso, acabou pegando o Buzemon Ace com uma das raivas, para poder evoluir mais barato, fazer os 2 Buzemon X e varrer a segurança do oponente. E deu hard play do Impimon. Esse Impimon vai recuperar alguma coisa pra mão. Eu não cheguei a ver certinho o que foi, ou se ele realmente descartou. Não consegui identificar, né? Esse Buzemon X desvirou por conta do Balmon, X10, mas já virou novamente por conta do Garurumon, que entrou na mesa. Certo? A Gatomon também entrou. Essa Gatomon, se eu não me engano, no play ela dá menos 3 DP. E ele acabou, parece que, aplicando pro Buzemon X. Porque ela tem um efeito no turno dele, né? De dar menos 3 DP. E se for seu turno, fazendo um DNA. Mas isso é perigoso porque o Impimon tá na mesa. E o Impimon, nesse ponto de jogo, ele é um alvo válido pro Buzemon Ace. Claro que assim, já tem 2 Buzemon Aces na mesa, né? Mas é bem comum usarem 3 Buzemon Ace. 3 ou 4 às vezes, né? Depende da build. No caso da minha build, eu realmente uso 3 Buzemon Ace. E se eu não me engano, nesse momento eu tenho um Buzemon Ace na mão, né? Aqui ele acabou evoluindo do Garurumon pro Garurumon. Evoluiu em seguida pra Minerva. A Minerva vai dar play do 5 menos pra depois dar de Digivolve 1 pra cada Digimon TS na mesa dele. Acabou dando Digivolve 3 no Buzemon X, à direita. Peguei a Minerva pra ler porque eu não conhecia a carta. Aí eu descobri que ela é bem forte. E a Gatomon parece que deu menos 3 DP pra aquele Buzemon X, já que ele apontou pro Buzemon X. Hard play do Meruki, porque tem mais que 3 Digimon na mesa, né? O Meruki vai suspender até 2 Digimons ou Tamers, vai ganhar 5 DP e vai poder atacar. Certo? Deletou o Wizardmon. Eu acho que foi por conta das Gatomons. Acho que ele deu menos 3 DP no Wizard. Só que isso deixou o Impimon na mesa. E ele levou Blast. Como ele pegou o Imp, eu acho que ele não sabia ou não lembrava que o Buzemon Ace podia entrar em cima de Impimon se tivesse 20 ou mais no trash. Com isso, o Buzemon Ace vai remover a Minerva com Digivolve 2. E em seguida vai deletar alguém. Deveria ter deletado alguém, né? Ah, certo, pronto. Ele escolheu o Buzemon X2 e o Impimon. E com isso o JTS rendeu, né? Foi um jogo esquisito por conta
de não ter matado o Impimon, né? Acabou levando o Ace, que não foi muito legal. Mas é isso aí. Game 2, o jogo teste vai começar com o Rookie atrás e a Temer vermelha que busca. O jogador de Buzemon tava ligando, vai pegar sua mão ainda. E essa mão não veio em Impimon. Perigoso, né? Não comprou Impimon. Vai dar um Imaco tentando encontrar Impimon. E não encontrou Impimon de novo, né? Pegou o Wizard de promo. E aqui, aquela situação chata, né? Buzemon brincando. Não muita novidade, não. Aqui, pelo visto, vai ser realmente hard play do Wizardmon promo. 5 de memória pro oponente, jogue. Só que eu acho que não promoveu porque não tinha jogada, né? Ele acabou optando por tentar encontrar cartas. E foi isso mesmo, né? Usou os 5 de memória para dar play da Temer, que descartar uma, compra duas. E depois deu play do Elecmon, passando a 1 pro Buzemon. O Elecmon, ele revela 3 e pode pegar até 2. Eu não lembro certinho as traits que ele busca, mas ele pode pegar até 2, sim, se eu não me engano. Draw do turno, comprou o Impimon finalmente. Evolui pro Impimon, depois evolui pro Balmon. O Balmon vai trigar o Imaco, vai trashar 3, acertou o Wizard, deu sec -1, acertou também o Impimon X2 que estava na mão, né? Foi a manipulação da Imaco. E esse Impimon X2 foi guerreiro, né? Absurdo. Acertou um Wizard Promo e uma Deathslinger, voltando o turno pro jogador de Buzemon, fazendo com que o turno voltasse e ele gastasse uma Deathslinger para remover o Elecmon. Assim, privando o jogador de TS dos corpos, né? A Temer deu play do bichinho vermelho que tem Right Rush, amarelo e vermelho na mesa, 2 nível 4 amarelo e vermelho, Silphimon, DNA. A Gatomon entrou, deu menos 3 DP e fez DNA em seguida, né? Silphimon vai, se eu não me engano, matar o Balmon, porque tá com pouco DP, vai ganhar sec mais e vai ganhar DP por ter sido feita por DNA. Vai checar duas, checou um Wizardmon X e um Buzemon X6. Esse Buzemon X6 é relevante. É um Buzemon muito bom no Trash. Eu rodo só um. Gostaria de rodar mais, mas assim, é tanto Buzemon que fica muito bricoso. Então acabo deixando só um mesmo, mas eu acho ele excelente. Excelente. O fato dele não ser Ace é muito bom porque você não dá Overflow pro oponente, né? Passou o turno com a Memory Boost de TS e tá explicando os efeitos, né, da stack de DNA pro jogador de Buzemon. Promove Impimon. Impimon mila 2, esqueceu de desvirar Imaco, lembrou? Desvirou. Impimon X talvez recupere um corpo, uma peça que falte. Aqui pela mão tem o Wizard X, né? E tem Seventh. A Seventh é um excelente descarte. Seventh, inclusive, que eu não consigo ver muito uso ultimamente. Eu acho que não lembro a última vez que eu usei a Seventh. Eu lembro de ter usado recentemente pra evitar perder pro decaute, mas pra remover mesmo, bicho da mesa, nunca. Faz um bom tempo que não uso. O Wizardmon X evoluiu, milou 2, acertou umas memoriazinhas, né? Agora o Balmon, que foi pego pelo Impimon X. O Balmon vai evoluir, vai milar 3, vai carregar o Boot Blocker. Nesse momento tem 15 cartas no Trash. Acerta uma Hywas e um Impimon, né? Esse Impimon não vai matar nada, porque só tem um corpo nível 5. Ataca com o Balmon. Fez alguma pergunta, não sei o que foi. Não sei se tá repensando, né? Mas provavelmente vai acabar atacando com o Balmon pra poder encher o Trash, né? Tem o Yamon, que trasha 2, o Impimon X e o Wizard X. Então são 6 cartas, né? Trachadas no ataque. Trasha 2, Rivals, Buzemon X2. Buzemon X2 vai dar play do Impimon X10. Mais 2, outra Rivals. Mais 2, Buzemon Ace, que é legal, pra poder trazer caso o Balmon morra. Balmon checou, sobreviveu. Contando as cartas no Trash. Tem 0 de memória, se eu não me engano, né? Agora que eu notei que... Buzemon Ace. Buzemon Ace provavelmente pra remover essa stack sem trigar o efeito de quando fosse deixar o campo do Silphimon, né? E ainda faz por menos 2 por ter escolhido trashar 2 cartas de memória. Eu ia comentar que... a gente tá usando as Memory Gauge dos Advanced, né? Sendo que o playmat do colega de TS tem uma Memory Gauge. Não sei, não entendi isso. Eu acho que eu nem notei no dia. Só coloquei no automático. Jogando TS evoluiu atrás, né? Chocou, evoluiu, deu play do Elecmon. Ele ainda tem a Memory Boost pra poder estourar. E pensando, né? Tem um Buzemon Ace, que é uma bolsinha de 4 de memória. Mas tem um Balmon, que é blocker, alvo válido de Buzemon Ace.
E o Deletion da play de Buzemon. E no Trash a gente sabe que tem o Buzemon Ace e também tem o Buzemon X6. Aqui ele acabou dando play da Minerva. A Minerva vai dar play de um 5 ou menos à mão. Deu play do bichinho verde. Que parece um tamanduá. Não sei por que me lembrou isso. Aqui teve uma dúvida de regra se ela podia aplicar o Digivolve para Digimons distintos, né, diferentes. No caso não pode, porque ela aplica Digivolve 1 para cada Digimon TS, para um dos Digimons oponentes. Né? Ele acabou dando no Buzemon Ace para poder recuperar um pouco da memória. E agora o Buzemon tem que lidar com uma Minerva que não leva de Digivolve. Então se ele mata essa Minerva, ela dá um Deletion e ainda dá play de alguma carta. No caso, como ela se importa com o Play Cost, ela não pode dar play de Option, né? Já que o Option é uso, não Play Cost. Impimon atrás para poder comprar umas cartinhas. A Minerva, inclusive, dá blocker, né? Pra todo mundo. Então ele tem 3 blockers. Ataca com o Buzemon. Ou Buzemon, pera. Balmon. Esse Balmon acertou um Blast Mode em memória. O Blast Mode tá matando o nível 5 ou menos. Por conta que tem 25 cartas no trash, eu acho. Matou o bichinho verde. Mais 2 acertou o Impimon gigante. O Impimon matou o Elecmon. Também acertou o Buzemon X2. O Buzemon X2 vai dar play do Impimon. Pensando no Impimon, viu quantas cartas tem no deck? Tem 5, acho. Trocou o Impimon pro BT19. Ele vai dar play do Emako. Mais 2. Não acertou nada. Esse Impimon entra esse turno, então ele não pode bater. Tem que lembrar disso. O Balmon morreu pro bloco da Minerva. Trigando o Buzemon. Isso aqui... esquisito, né? Gastou o bloco... matando o Balmon, trazendo um corpo, né? E como tem o Buzemon Rush, é mais um ataque, então não fez muita diferença. Porque talvez ele tenha blocado pra remover o Balmon pra não virar Buzemon, né? Dando acesso fácil ao Buzemon X. O Impimon está de ponta cabeça, né? O Impimon BT19, pra sinalizar que ele não pode atacar esse turno. Mas o Buzemon X pode, o X6, né? E o Impimon também. Aqui o Buzemon X vai atacar com Rush, deixando o jogador Minerva com 3 seguranças. Buzemon X evolui. E finalizando o jogo. Buzemon X trashou 3 cartas de segurança. E o Impimon X10 finalizou o jogo. Então esse foi o jogo. Foi assim, um jogo bem interessante de aprendizado, né? Tanto pra ver mais ou menos como os dois decks jogam. Como o Buzemon joga. Como o deck de Meruki e Minerva joga. Se eu não me engano, o deck do colega de Meruki e Minerva não estava completo ainda. Porque a BT24 tinha saído, acho que naquela semana. No pré-release. Então, por exemplo, eu acho que ele tava faltando alguns Doutamers, não tava com a quantidade que ele gosta de jogar. E talvez outras cartas faltando, não sei muito bem. Eu também, né, o jogador de Buzemon, fiquei falando em terceira pessoa o vídeo todo, mas era eu. Não conhecia ainda as cartas de TS, então talvez não tenha jogado da melhor forma possível com isso. No jogador de TS também, como deu pra ver no primeiro jogo, que teve aquele, na minha opinião foi um erro, não sei. Talvez tivesse que refletir um pouco melhor sobre. Mas ele acabou dando os menos 6 de DP que as duas Gatomons deram no corpo do Buzemon X que levou de Digivolve. O que é legal porque removeu o corpo. Já que por conta do Digivolve da Minerva, ele acabou voltando para um Wizardmon. O Wizardmon tem 5 de DP. Então ele morreu pro DP 0, né? Só que isso acabou deixando o Impimon na mesa. E o Impimon era um alvo válido de Blast, né? O que acabou custando caro o jogador do TS ter deixado aquele Impimon na mesa. Ali foi realmente chato, né? Eu acho que, por exemplo, o correto ali era realmente a Gatomon finalizar aquele Impimon. Dava o menos DP em outra coisa. E, por exemplo, a Minerva dava de Digivolve em um dos Buzemon X. O Meruki batia, por exemplo, em um dos corpos, dava Piercing. E como isso ainda não era o fim do turno, já que estava no on play do Meruki, no fim do turno, realmente, do TS, ele podia dar o efeito do Doughtamer para poder usar uma option, caso quisesse, mas principalmente fazer um Digimon atacar. E como o Meruki dá Rush e Piercing para todos os TS, ele podia bater e remover outro corpo. Assim, se ele batesse no Buzemon X, ia trazer um Impimon, mas aí ele ia ter overflow de 4. Aí teria que ver se esse Impimon podia impactar tanto assim o jogo.
Pra que talvez valesse a pena deixar o corpo lá na mesa, né? Aí tem que se pensar. Mas era uma possibilidade, né? De remover todos os 3 corpos que tinham, né? Que era o Impimon e os 2 Buzumon X. E no caso, bater não ia se importar muito na questão dos blocos, porque a Minerva cuida disso, né? A Minerva dá bloco e reboot pros TS. Talvez essa tenha sido a jogada correta, não sei. Mas assim, foi um jogo legal. Espero que vocês tenham gostado. Planejo trazer mais vídeos como esse e melhorar também a qualidade. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, dar like, aquelas coisas que vocês já sabem. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.